Então, o Task 2 vale o dobro do Task 1 na sua nota final. Seja você fazendo o exame de General Training, seja você fazendo o acadêmico. Ele vale o dobro. Portanto, você começa pelo Task 2, a segunda produção Writing que você tem que fazer no exame IELTS Writing, e depois, quando tiver isso finalizado, você vai para o Task 1. Tudo bem? Nós vamos estar lidando com isso com mais cuidado e com mais profundidade em breve. Eu somente gostaria de voltar um pouquinho para trás e começar do começo. Tudo bem? Vamos primeiro somente ter uma referência exata do exame IELTS e como que o exame IELTS Writing ocorre nele. O exame IELTS, ele é composto por 4 exames. Você tem um exame de Speaking, depois você tem um exame de Listening, Reading e Writing. Você tem um exame de Speaking, que ele é feito em um momento diferente dos outros exames. Listening, Reading e Writing. E esses 3 exames são o que nós denominamos de uma forma genérica de exames escritos. Porque em todos eles, para você os fazer, você escreve. O exame IELTS Writing é o último exame que você faz. Seja se você venha fazer o IELTS no computador ou não. É o último exame que você faz, de todos. Ele sempre fica para o final. Então você vai fazer primeiro o Listening. Quando chegar o momento de você realizar os exames escritos, você vai fazer primeiro o Listening, depois o Reading e por último o Writing. O exame Writing, então, tem 60 minutos de duração, como já explicado anteriormente, e ele é quebrado em 2 produções escritas que você faz. Você tem elas sendo denominadas de tarefas. Você tem a primeira tarefa, Task 1, e a segunda tarefa, Task 2. Tudo bem? Você, para esta primeira tarefa, terá sendo sugerido para você levar 20 minutos para fazer. Ela é uma produção escrita que precisa de ter no mínimo 150 palavras. Agora, Paulo, você que também já assistiu outras aulas estratégicas, nós nos mantemos nessas 150 páginas, desculpe, nessas 150 palavras, ou não? Pode eventualmente passar um pouco, mas não se estender muito, né? Não se alongar muito, porque também não vai acrescentar nada na nota. Eu escrevi, em vez de 150, 200 palavras, por exemplo. Exatamente. Você, na realidade, tem uma produção que tem um mínimo de 150 palavras a ser buscada, mas se você fazer uma produção que seja abaixo disso, ou só no limite de 150, você perde, de fato, muitos pontos. Se você fazer 150 precisamente, você não perde ponto nenhum. Mas a probabilidade de você no exame, naquele momento de pressão, estar contando palavras de forma precisa e fazer 150 cravado é, de fato, praticamente impossível. E, por consequência, se você tem já o costume de fazer o mínimo, é bem provável que no momento do exame você vai acabar fazendo um pouquinho menos, não é? E assim você vai perder muitos pontos, porque se você fazer uma produção de 149 palavras, são muitos pontos perdidos por conta de não ter respeitado o mínimo de 150. Então você busca ter uma gordura acima do mínimo, algo em torno de umas 30 palavras. Então o nosso objetivo para a nossa primeira produção Writing, o primeiro task, a primeira tarefa, seja acadêmica ou seja General Training, é buscarmos termos uma produção de 180 palavras. 30 palavras a mais do que o mínimo. Assim, você também não tem um outro problema, que é fazer uma produção excessiva, como o Paulo descreveu, uma produção de 200, 250 palavras, o que nem ao menos vai ser lido, provavelmente, pelo seu examinador. Pelo menos uma boa parte dessa produção excessiva. Então, é um desperdício de tempo. Um desperdício de tempo em um momento onde que você não tem tempo para desperdiçar, porque é tudo cronometrado. Então, você busca 180 palavras para a primeira tarefa, sendo produzidas em 20 minutos. Agora, qual é a referência disso? Se você vier fazer o exame IELTS no computador, você vai ter o contador. Então, você vai ter a capacidade de contar quantas palavras você vai estar escrevendo sem problemas. Agora, caso você venha a decidir fazer o exame à mão, o que pode ser uma vantagem não para o writing especificamente, mas para o listening e reading em termos estratégicos, seguindo as estratégias que nós sugerimos, caso você venha fazer o exame writing à mão, você tem a referência de buscar ter 25 linhas. Considerando o tamanho normal da letra de alguém, 25 linhas é o que leva a aproximadamente 180 palavras. Definitivamente mais do que 150. Então, você divide essas 25 linhas em quantos parágrafos você desejar. Pode ser 5 parágrafos de 5 linhas cada, pode ser 2 parágrafos de 17 linhas cada, isso fica a seu critério. Nós seguimos uma estrutura apropriada e
que pré-define quantos parágrafos seriam usados, no caso aqui do acadêmico, 4. Mas caso você queira utilizar alguma outra estratégia, sem problemas, o importante é ter uma produção de aproximadamente 25 linhas para você estar aí nessa zona de segurança. Tudo bem? Depois dessa produção Task 1, que é em termos de duração e tamanho igual no General Training e no Academic, você tem o Task 2, não é? O Task 2, a segunda produção que você faz, que idealmente, seguindo o fator estratégico que nós conversamos, é na realidade a primeira produção que você faz na prática, é uma dissertação. Então, você vai ter uma dissertação para estar fazendo uma dissertação sobre. Vai ter um tema no qual você terá que dissertar sobre. E nós vamos estar lidando com um tema de dissertação aqui ao fazermos o nosso desenvolvimento writing. Agora, voltando ao Task 1, o Task 1 é o elemento que mais diferencia o IELTS Academic do IELTS General Training. Porque, fora ao Writing, Task 1, você pode dizer que no IELTS Reading, ou seja, o exame de leitura, você tem uma diferença entre o Academic e o General Training devido ao fato de que o Academic possui textos que são mais sofisticados em termos de vocabulário, não é? E você tem, então, este ponto. Mas a realidade é que, igualmente, você tem os mesmos tipos de questão entre o Academic e o General Training. Ao ponto de até mesmo a gente dizer que se você quer se preparar bem para o IELTS General Training, o faça como se fosse fazer o Academic, fazendo simulados Academic, porque os tipos de questão são o mesmo, não é? O que efetivamente muda é o nível de vocabulário do texto. Então, o elemento que de fato diferencia o exame IELTS Academic do IELTS General Training é o Task 1, a primeira tarefa do writing, do exame writing, não é? No caso do academic, você tem um gráfico ou informação visualmente representada como esta que nós estaremos trabalhando hoje. Caso você queira fazer o General Training, você terá uma carta a ser produzida, que será o tópico de uma outra aula. Então, quando você tem dados aqui representados como este ou tabelas, dados visualmente representados e mostrados de uma forma organizada, e você tendo que os interpretar, isto é um tipo de tema Task 1 Academic. Tudo bem? Olá, Luciano. Boa noite. Você está conseguindo me escutar? O microfone? Sim. Ótimo. Boa noite, Luciano. Muito obrigado por estar aqui. Como eu falei para a Maiane e também para o Paulo, sinta-se à vontade a qualquer momento no qual eu estou fazendo essas explicações, me interromper, ligar o microfone e perguntar. Tudo bem? O meu objetivo aqui é esclarecer a dúvida de todos da forma mais clara possível. Então, voltando à explicação, você então tem o Task 1 sendo o elemento de real diferenciação entre o acadêmico e o General Training, porque o Task 2, a dissertação, é exatamente a mesma. E hoje nós estamos voltando nossa atenção para uma produção acadêmica. Tudo bem? Agora, como explicado, vamos começar pelo Task 2, pelos motivos descritos. Você começa pelo Task 2 porque ele tem o dobro da pontuação, ou do peso, na pontuação final, que tem o Task 1. E, portanto, se for para ter menos tempo para fazer a última produção, que esta produção seja o Task 1. Tudo bem? E isso não é nenhuma espécie de quebrar regras, você está fazendo aqui tudo da maneira mais clara possível. E correta. Tudo bem? Maiane, Paulo e Luciano, mas principalmente Paulo e Maiane que seguiram a minha explicação até aqui. Alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto? Sinta-se à vontade para perguntar. Minha parte, tudo ok, por enquanto. Tudo claro? Maiane, tudo ok? Tudo ok também. Tudo claro? Perfeito. Então, vamos começar pelo Task 2, tudo bem? Pela nossa dissertação. Vamos aqui começar, então, pelo tema. The ease of international travel and the spread of various kinds of mass media all over the world have made it more possible than ever for people to know how other people live in other countries. Então, a facilidade para viagens internacionais, em conjunto com o espalhar de várias formas de mídia de massa, nos deram a possibilidade, agora mais do que nunca, de conhecermos como pessoas de um outro país vivem, ou seja, novas sociedades, outras sociedades. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. You should write at least 250 words. Então, as vantagens desse desenvolvimento superam as desvantagens, não é? Dê razões para a sua resposta e inclua exemplos relevantes do seu próprio conhecimento ou experiência. Você tem que escrever ao menos 250 palavras. Só uma observação importante aqui sobre essa questão de escrever ao menos 250 palavras. Nós havíamos conversado, não é, sobre a necessidade de buscarmos o máximo possível fazer uma produção que seja um pouco acima desses mínimos, mas não muito. Demos a regra para o Task 1. Task 1, você busca ter ali 180 palavras, e você consegue ter essas 180 palavras através de 25 linhas escritas em média. E aí você organiza da forma como você acha melhor, em termos de número de parágrafos. No caso do Task 2, para você ter uma produção de 250 palavras, sem precisar de ficar contando palavra por palavra, e você vem fazer o exame à mão, a referência é você fazer uma produção de 35 linhas, ou seja, 10 linhas a mais do que as 25 do Task 1. Quando você então faz uma produção de 35 linhas, considerando o tamanho normal da letra de alguém, você definitivamente pode estar ali facilmente passando das 250 palavras no mínimo, mas não excedendo demais. Portanto, tendo uma produção que possui melhor custo-benefício para você. Tudo bem? Então, esta é a referência para Task 2. Essa é a referência para a segunda produção, que é a produção dissertativa que você sempre tem que fazer no IELTS, seja academic, seja general training. Tudo bem? Perfeito. Então, bom, primeiro, a teoria por trás de toda e qualquer produção Task 2, ou seja, dissertativa. Se você for na internet e pesquisar assim, temas IELTS Writing Task 2, o que você vai encontrar? Você vai encontrar sites que buscam te mostrar uma compilação de diferentes temas, de tipos de tema, mais precisamente. Então, você nunca vai ter um tema repetindo entre exames, mas você definitivamente vai ter tipos de temas repetindo. Por exemplo, um tema que busca vantagem e desvantagem, um tema que busca duas questões dentro dele, um tema de comparação, um tema de solução de problema, problem solving, não é? E você então tem algo entre 6 e 8 tipos diferentes de tema Task 2 que você pode ter no seu exame. E aí a dúvida é, como é que eu vou, de fato, saber estruturar e internalizar em minha mente como fazer uma produção para cada um desses tipos possíveis de temas, se é difícil termos a capacidade de, com proeficiência, fazermos uma produção sólida para somente um? Como que isso é possível? Provavelmente não é. Somente se você, na realidade, tiver ali uma mente de ouro. Mas agora, se você é uma pessoa normal como eu, é virtualmente possível você estar internalizando com qualidade a estratégia específica para cada um dos tipos de produção Task 2. Então, o que nós, depois de analisarmos ao longo desses anos, vários tipos de tema Task 2, o que nós chegamos à conclusão é que, sim, você tem todos esses 8 tipos de tema. Mas se você tentar buscar a essência deles, a essência lógica, você consegue pegar 2 tipos de tema macro que definem todos os outros. E se você consegue fazer uma produção para esses 2 tipos de tema macro, você consegue fazer uma produção para todos os outros tipos. Todos os tipos de produção Writing IELTS Task 2 podem ser classificados em 2 tipos. O primeiro em 2 tipos macro. O primeiro é um tema que pede somente a sua opinião. E o segundo tipo macro e último é um tema que pede a sua opinião e a opinião alheia. O tema que pede somente a sua opinião é o que nós denominamos de forma informal de um tema que envolve somente o seu lado da moeda. Um tema que envolve os 2 lados da mesma moeda é este tema que envolve a sua opinião e a opinião alheia. Ou seja, você tem que ter uma visão 360 graus do processo, não é? Agora, independente de qual seja esses 2 tipos de produção, você tem que deixar de forma bem clara o seu posicionamento. Você precisa deixar bem claro qual é a sua opinião sobre o tema, porque isso é, antes de tudo, uma dissertação. E dissertações são parciais. Você precisa de ter parcialidade. Desde o começo, deixar claro o seu posicionamento.
Claro, caso o tema seja um tema envolvendo os dois lados da mesma moeda, você precisa de também reconhecer a opinião alheia. Mas, ainda assim, depois contra-argumentar ela e concluir dando um reforço à sua opinião, que já foi deixada clara desde o começo da sua produção. E diga de passagem, é isto que nós temos aqui hoje, uma produção que envolve os dois lados da mesma moeda. Quando você tem um tema que pede quais são as vantagens e desvantagens, quais são os pontos bons e ruins, quais são as coisas boas, quais são as coisas positivas e negativas, tudo isso são temas pedindo os dois lados da mesma moeda e, portanto, nós buscaremos abranger os dois lados da mesma moeda, mas nunca ficando em cima do muro. Tudo bem? Quando você, então, entende como estruturar esses dois tipos macro, você entende o restante. Você consegue estruturar todo e qualquer outro tipo de produção writing. Então, Luciano, essa minha explicação foi devidamente clara para você? Sim. Excelente. Maiane e Paulo, em termos de task 2, alguma dúvida com relação ao que eu expliquei até agora? Em termos dos dois tipos macro de produção? Não. Tudo ok também. Excelente. Você consegue inferir do tema se o tema está pedindo somente a sua opinião ou a sua opinião e opinião alheia, o ponto positivo e negativo, a vantagem e desvantagem. Você produz de acordo com isso. Na aula de hoje, vamos voltar a nossa atenção para o tipo mais complexo, que é os dois lados da mesma moeda. Mas ele não tem uma estruturação muito diferente da estruturação que nós sugerimos para temas que envolvem somente o seu lado da moeda, ou seja, somente o seu posicionamento. Então, vamos começar. A primeira coisa, e detalhe, uma observação importante, o que eu tenho aqui em mãos é uma produção de um estudante que eu não vi antes, juro para você, não vi antes, estarei corrigindo aqui com vocês essa produção em conjunto, e estarei fazendo uma revisão dessa produção seguindo as seguintes perspectivas. Uma perspectiva gramatical, uma perspectiva semântica e uma perspectiva estrutural. Então, vou fazer correções gramaticais e semânticas e também vou deixar essa produção seguindo a estrutura que nós sugerimos para produções que envolvem os dois lados da mesma moeda. Tudo bem? Ou seja, produções que envolvem vantagens e desvantagens, pontos positivos e negativos, o que é bom ou o que é ruim sobre um determinado tópico, não é? Então, a primeira coisa que fazemos quando precisamos de estruturar uma redação, e isso se aplica para qualquer redação IELTS, é desenvolvermos a introdução, o primeiro parágrafo. Nós vamos sugerir uma produção de 4 parágrafos, sendo, portanto, que o primeiro é o parágrafo introdutório. E como é que você estrutura este primeiro parágrafo numa dissertação IELTS que envolve os dois lados da mesma moeda? Você faz uma paráfrase do tema, em conjunto com uma opinião direta. Então temos aqui a paráfrase do tema mais a opinião pessoal direta. Perfeito. Vamos começar. O que é a paráfrase do tema? A paráfrase do tema é você reescrever, por isso que é uma palavra, desculpe, uma paráfrase. É você reescrever com suas próprias palavras o que o tema do texto aqui abrange. Porque você precisa de introduzir o instrutor, ou melhor, o examinador, para o tema que você estará trabalhando com no texto. Você não pode partir pelo pressuposto de que ele sabe já qual é o tema. Ele sabe, mas você não pode estruturar uma produção que tome isso como referência. Então você tem que introduzir o leitor sobre o que você vai estar fazendo na sua produção escrita. Sobre o que você estará abrangendo em termos de tópico, de tema. E precisa ser uma paráfrase, porque você não pode simplesmente copiar e colar do tema. Isso é plágio, é uma forma barata de ganhar palavras na sua contagem. Portanto, você utiliza suas próprias palavras para fazer a produção. Mais precisamente, a apresentação do tema da redação. E depois disso, você precisa de dar uma opinião direta. Ou seja, você precisa de dar um posicionamento sobre qual é a sua perspectiva sobre o tema, logo no começo. Mas ela é direta, por quê? Porque ela não possui uma justificativa, ela não possui uma exemplificação. Você não vai gastar todas as balas que você tem no seu cartucho, porque ainda você precisa de mantê-las para o corpo do seu texto, onde que a real argumentação acontece. Então, na introdução, você dá o seu posicionamento, mas de uma forma superficial, de uma forma direta, sem justificativas.
As justificativas serão dadas no corpo do texto, onde que a real argumentação acontece. Então, nós vamos julgar esse primeiro parágrafo ao nível estrutural, tendo em vista essas duas coisas. A pessoa, de fato, fez uma paráfrase do tema, introduzindo o leitor ao tema que vai ser abrangido na produção como um todo, e ele deu, já desde o começo, a sua opinião sobre o tema, sem justificativas. Então, vamos lá. At recent years, most of the people started to know the cultures of other countries. It is caused by many aspects, such as ongoing growing. Bom, a pessoa quis falar aqui contínuo crescimento. Ongoing growing é incorreto. Se você quer dizer crescimento em inglês, você fala growth. Ongoing growth, ou seja, crescimento contínuo. Ongoing growth in international travel and the continuous improvement of variation of media. Bom, isso daqui está um pouco estranho. A contínua melhoria na variação de mídia. Não seria necessário isto. Eu acho que simplesmente o variation não seria a melhor expressão a ser utilizada. O que você poderia dizer é the continuous improvement in different types of media. Assim fica mais explícito e, inclusive, até mesmo você utiliza mais palavras, tendo uma produção mais facilmente chegando ao nível que você quer, em termos de tamanho. Buscando, então, ser o mais literal possível. Isso é mais explícito, é mais claro, transparente. And the continuous improvement in different types of media. Inevitably, I believe that this phenomenon is a positive development for several considerations given below. Então, esse estudante, ao nível estrutural, ele pegou a coisa. Ele introduziu a pessoa, mais precisamente o leitor, através dessa primeira parte, que vai do at recent years até o types of media. Ele, então, fez a paráfrase do tema. E aqui, ele fez do inevitably até o below a sua opinião direta. Inevitably, I believe that this phenomenon is a positive development for several considerations given below. Então, inevitavelmente, eu acredito que este fenômeno é um desenvolvimento positivo devido às várias considerações dadas abaixo. Então, definitivamente, ao nível estrutural, este primeiro parágrafo está ótimo. Fizemos algumas correções aqui, gramaticais, e agora podemos ir para o próximo. Quando nós temos o próximo parágrafo, seguindo a estrutura que nós sugerimos você seguir, o que você busca fazer? E uma observação, pessoal, antes de começarmos com o segundo parágrafo. Alguma dúvida? Paulo, Maiane e Luciano sobre como estruturar um pequeno parágrafo introdutório, um primeiro parágrafo introdutório, envolvendo um tema que envolve os dois lados da mesma moeda? Alguma dúvida? Vocês entenderam a maneira como foi estruturado este primeiro parágrafo? Alguma questão? Lembre-se dos microfones. Ou se vocês quiserem, vocês podem escrever também, sem problemas. Eu entendi, ok. Isso é bem superficial, esse primeiro parágrafo. Exato. Contextualizante e também superficial no sentido de que você dá uma opinião direta, sem muito detalhe. Esses detalhes são dados agora nos próximos parágrafos. Tudo bem? Perfeito. Maiane e Luciano, alguma dúvida sobre como estruturar no primeiro parágrafo? Não. Excelente. Agora, continuemos com o segundo parágrafo. O segundo parágrafo é o momento onde que você faz o contraste. Quando o tema pede os dois lados da mesma moeda, isso significa que ele está pedindo um contraste. E o que é pedir contraste? É você mostrar 360 graus. O seu posicionamento, que inclusive já foi deixado bem claro para você aqui no começo da sua produção, mas igualmente o posicionamento alheio e o contraste que existe entre esses dois. E tudo isso explicado de uma forma clara, coesa, concisa e gramaticalmente correta igualmente. Então aqui no seu segundo parágrafo, já que você quer fazer esse contraste ser explícito, o que você busca fazer é dar o argumento alheio. Então o argumento alheio vem logo depois do seu posicionamento inicial ser dado. Porque você quer fazer esse contraste ser explícito. Você não quer deixar um texto muito maçante, onde que metade dele fala só sobre o que você acha. Só sobre o seu umbigo. Não. Você tem o primeiro parágrafo que introduz o leitor ao tema e dá
o seu lado da moeda, mas já no segundo, você já varia as coisas mostrando o outro lado, criando então um contraste que faz o texto ser mais fluido e interessante de ser escrito. Agora, como que você estrutura este argumento alheio? Através do famoso OJE, que é o que nós sugerimos para você aplicar no IELTS Speaking, mas também você aplica no IELTS Writing, porque argumentação é igual, seja no IELTS Academic Speaking, ou melhor, seja no IELTS Speaking, seja no IELTS Writing. A argumentação livre é a mesma coisa. É estruturada, idealmente, da mesma forma. Nós sugerimos que no IELTS Speaking você siga o opinion, mais justification, mais exemplification, não é? Ou exemplificação. Exemplification, or example. Vamos manter simples, example. Então o examinador te pergunta, do you like to cook? Você não fala simplesmente, yes, I like to cook. Ou, no, I don't like to cook. No speaking, você fala, yes, I like to cook because I'm from an Italian family and we have this tradition of cooking. And last week, we cooked pizza together, drank wine, and it was delicious. Ou seja, yes, I like to cook, opinião, because I'm from an Italian family, justificativa. Last week, we cooked together, and it was delicious. Example, o exemplo. Então, assim você tem, de uma forma clara, como estruturar um argumento. Seja na fala, seja na escrita. E seja argumento seu ou argumento de um terceiro. Então, aqui no segundo parágrafo, nós temos exatamente isso buscando ser feito ao desenvolvermos o argumento alheio. Então, nós vamos julgar este parágrafo tendo isso como referência. Então, temos aqui. Primeiro, eu vou fazer uma correção gramatical. Tudo bem? To begin with, people in all parts of the world will easily get familiar with other countries' way of life. Perfeito. Primeiro, nós estamos falando de uma situação presente, não uma situação futura. As pessoas irão ter facilidade em conhecer como que a forma de viver em outros países ocorre. Não, isso é uma questão presente. Então é melhor nós simplesmente colocarmos podem, não é? People in all parts of the world can easily get familiar. Ou seja, pessoas de todas as partes do mundo podem facilmente se tornarem familiarizadas com como as outras pessoas vivem. Isso é algo presente, não futuro. Então, não tem nada de will sendo usado aqui, não é? They will gain knowledge. Perfeito. Will também simplesmente retiramos. Podemos simplesmente falar they gain, não é? Acho que inclusive dá para eu colocar aqui um Ctrl S. Será que eu consigo? Não é possível, não. Então, they gain. Perfeito, eles ganham. Agora, esse estudante escreveu acknowledgements. Acknowledgement é reconhecimento, não conhecimento. E ele quis provavelmente aqui dizer conhecimento sobre como que as coisas ocorrem em outros países. Então, não é acknowledgement ou acknowledgement, mas é knowledge. Knowledge. They gain knowledge relating to. Não é related, mas não é relating, mas related para dizer relacionado a. They gain knowledge related to the variety of cultures, common beliefs, kinds of religion, even mindsets, so they can obtain more wisdom, thinking not to judge others by wrong or right. Este by wrong or right não faz muito sentido, a lógica aqui não está muito clara, e a coisa já é autoexplicativa quando falam ganhar mais conhecimento, não julgando os outros. Então, even mindset, so they can obtain more wisdom, not judging, esse thinking not to judge, pensando em não julgar, simplesmente falando, eles ganham mais conhecimento não julgando. Not gain more wisdom, vírgula, not judging others, não julgando outros. Not judging others. Assim fica mais descritivo o texto. Só uma dúvida, isso aqui ainda faz no mesmo primeiro, exato, faz parte do mesmo parágrafo. Moreover, they will understand the geographical conditions and typical rules and laws which are applied as in-depth processes of learning other civilizations. Esse as in-depth processes of learning other civilizations, isso aqui não está claro de forma nenhuma. Nós podemos remover isso. Vejamos aqui, ou substituir,
Moreover, they will understand the geographical conditions and typical rules and laws which are applied to these other places, que são aplicadas nestes outros locais. So they attain a complete condition of a complete understanding, não é? Não condition, but so they attain a complete understanding, ou seja, então eles obtêm uma compreensão completa, understanding of surroundings in other parts of the world. Of the surroundings in other parts of the world. Então, aqui nós falamos, adicionalmente, eles vão compreender as condições geográficas e as regras e leis típicas que serão aplicadas nestes locais, para que assim eles ganhem uma completa compreensão de como que as outras partes do mundo são. Perfeito. Então, somente destacando aqui palavras-chave. Então, vejamos aqui. Perfeito. Tivemos aqui um texto que, não um texto, mas precisamente uma estruturação de parágrafo, que está suficientemente clara, fizemos essas correções, mas podemos usar isso daqui. Mas tem um problema. Vocês conseguem identificar qual é o problema que temos aqui? O que foge do que é esperado aqui? Maiane, Paulo, Luciano, vocês conseguem me dizer o que é? Acho que ela não usou o contraponto, né? Esse parágrafo, ela usou mesmo, seguiu a opinião dela, né? Exato. A pessoa, ela não fez o contraste, ele não deu o argumento alheio. Ele simplesmente fez um texto que é totalmente baseado na sua própria opinião. Então, o que você quer é deixar o contraste claro. Isso te dá mais pontos, isso mostra um texto mais sofisticado, até mesmo se o seu vocabulário é mais simples. Então, nós vamos utilizar esse parágrafo. Mas, não agora. E vamos ter que criar um parágrafo do zero. Então, pessoal, Maiane e Paulo, me digam, qual o argumento que podemos dar vindo de alguém que discorda e mais precisamente vê mais desvantagens do que vantagens quando o assunto são viagens internacionais e nós sabermos mais sobre as culturas externas? Isso é uma desvantagem. Qual seria um argumento que alguém poderia dar? Uma sugestão é vocês não ficarem pensando como a mente moderna. Imagine um velhinho de 70 anos, com uma cabeça antiquada, pensando sobre isso. Não é? Ou seja, qual seria um argumento de alguém de cabeça bem fechada que seria contra viagens internacionais mais fáceis e a compreensão cada vez maior sobre como que outras culturas funcionam? Alguma ideia de argumento que nós podemos aqui criar? Maiane, alguma ideia? Não, tô pensando. Né? Claro. Paulo? Tô tentando pensar como você falou, com a cabeça um pouco mais antiquada. Mais antiga, mas um pouco difícil. Bom, hoje em dia tem uma justificativa séria, né? A viagem hoje não está muito legal por causa do coronavírus. Bom, definitivamente. Coronavírus, exatamente. Podemos então fazer uma argumentação baseada nisso. É o mais óbvio, não é? Detalhe que eu tive a minha migração cancelada. Nós iríamos sair do Brasil dia 21, próximo sábado, e acabamos não saindo por conta deste coronavírus. Tivemos que cancelar a passagem. É uma situação ridícula isso, mas enfim, faz parte. Então vamos falar sobre esse bendito coronavírus, tudo bem? O argumento alheio, não é? Então, começando com opinião, não é? O que nós podemos escrever? Many people, ou mais precisamente, some people, algumas pessoas, can argue, podem argumentar, can argue that vamos ver aqui, algumas pessoas podem argumentar que easier ways or argument that more access to international travel
can expose our own countries to diseases or health risks from abroad. Ou seja, algumas pessoas podem argumentar que o maior acesso a viagens internacionais pode nos expor ou expor os nossos próprios países a riscos de saúde advindos de fora, não é? Some people can argue that more access to international travel can expose our own countries to health risks from abroad. Since... Ok, pode falar? Uma dúvida talvez seja talvez um off-topic, mas claro. Ou não, né? Em vez de usar travel can ou could, como se isso não é verdade, é uma opinião que pode... Então, isso poderia fazer aquilo. Poderia usar, ou você acha melhor usar o can mesmo? Este can não está necessariamente indicando algo que é verdade. Simplesmente estamos indicando can como capacidade. Ou seja, algumas pessoas podem argumentar que. Então, não estamos aqui utilizando can para dizer que, ok, isso daqui é uma verdade, isso daqui é um fato. Não, as pessoas podem argumentar, mas que o resultado poderia ser na exposição. Mas acho que tudo bem, acho que não faz diferença. Exato. Se eu compreendi bem o seu questionamento, e você tentou explicar da forma mais clara possível, então, se eu não tiver entendido, a responsabilidade é minha, mas se eu tiver entendido bem o que você disse, de fato, não é realmente um problema essa questão, porque eu entendo. Você quer utilizar o could para indicar essa ideia de hipótese, de uma probabilidade mais baixa disso acontecer, ou de algo não assim tão certo. Mas aqui, estamos falando de algo certo. E eu te falo, algumas pessoas efetivamente no mundo hoje acreditam nisso. Ainda mais agora com essa situação do coronavírus. Portanto, não é uma questão de possibilidade, é uma realidade. E essas pessoas, de fato, têm a capacidade de fazer essa argumentação. Não concordamos. Seguindo a argumentação do estudante, ele não vai concordar com isso. Mas, efetivamente, a pessoa tem. Entendeu? A possibilidade de pensar que isso é negativo. E é por isso que eu utilizei o can. Algumas pessoas podem argumentar que. É seguindo uma lógica exatamente igual ao português. Tudo bem? Eu entendi. Elas podem argumentar, ok. Acho que o can ali ficou ok. Aí, depois, no resultado, que mais acesso em viagens internacionais podem expor. Aí, poderia expor. Você então estava se referindo ao segundo. Ao segundo. Exato. Com isto dito, concordo totalmente. Could seria o melhor. Perfeito. Então, some people can argue that more access to international travel could expose. Perfeito. O can também pode ser utilizado, mas could, honestamente, é o melhor mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. Some people can argue that more access to international travel could expose our own countries to health risks from abroad, since, já que, não é? Since foreigners, não é? Or since people from other nations can easily access our borders, não é? Or can easily enter our borders, seria melhor. Podem facilmente entrar em nossas fronteiras. Since people from other nations can also easily enter our borders. Perfeito. Então, algumas pessoas podem argumentar que o maior acesso a viagens internacionais pode expor os nossos próprios países a riscos de saúde vindos de fora, já que pessoas de outros países podem também facilmente entrar em nossas fronteiras. One example of such a risk, or one example of such risks, is the coronavirus outbreak. Né? Outbreak é no sentido de epidemia ou infecção em larga escala, não é?
Podemos simplesmente também escrever epidemic, mas outbreak seria uma possibilidade também. One example of such risks is, desculpa, não epidemic, epidemic. Não é? Vamos manter epidemic. 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 Então, one example of such risks is the coronavirus epidemic, which is affecting the world in a impactful way as we speak. Então, o que temos aqui? Um exemplo destes riscos é a epidemia de coronavírus, que está afetando o mundo de uma forma impactante as we speak. Agora que nós estamos falando disso, isso está acontecendo, né? As we speak, não é? Ou, melhor, esse as we speak é algo mais oral. Melhor não utilizarmos uma expressão tão oral assim escrita. Então, is the coronavirus epidemic which is affecting the world in an impactful manner. Então, nós temos aqui o quê? Temos aqui inicialmente a opinião e a justificativa, não é? E temos aqui no final a exemplificação. Então, efetivamente, temos um parágrafo de opinião alheia sendo dado de forma clara. Tudo bem? E esperada. Agora vem o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo é o momento onde que damos, não o argumento alheio, mas o nosso argumento. Deixando bem claro que aqui na introdução, não demos o nosso argumento, demos a nossa opinião. Uma opinião e um argumento são duas coisas diferentes. Uma opinião é somente a sua opinião direta, sem justificativa e exemplificação. Um argumento é a opinião, a justificativa e a exemplificação. E a sua opinião é dada no primeiro parágrafo. O seu argumento é dado no terceiro, após, no segundo, você ter deixado o argumento alheio explícito. Então, agora, indo aqui ao 3. 3. Agora temos o argumento pessoal. E como é que nós o estruturamos? Não importa se o argumento é nosso ou de terceiro. Opinion, justification and example. Não é? Uma observação, considerando este segundo parágrafo, compreendido, Maiane? Compreendido, Paulo? A maneira como que isso foi estruturado e o objetivo, deixar o contraste explícito? Sim. Ok, Paulo? Ok? Sim, entendi. Só fiquei na dúvida de uma expressão que você utilizou ali, o since. Ok, since indica a ideia de já que, não é? Eu entendo que o since, ele é originalmente uma expressão de tempo, indicando a ideia de desde. Por exemplo, eu moro no Canadá desde 2001. So, I have been living in Canada since 2001. Agora, o since também pode ser utilizado como um justification expression, ou expressão de justificativa, que também passa essa ideia de já que. Então, quando você faz essa sentença, countries to health risks from abroad, since people from other nations can also easily enter our borders. Já que pessoas de outras nações também podem facilmente entrar em nossas fronteiras. Então, o since passa a ideia de já que. É uma expressão neste contexto não de tempo, mas de justificativa. Tudo bem? Ok. Me parece que eu já vi o since nesse sentido, mas tinha um ever aí. Tem alguma coisa relacionada? Ever since? Ever since é novamente uma expressão de tempo. Ever since o ever since passa a mesma ideia que o since passa, ou uma ideia próxima ao since passa quando ele é utilizado não para justificar, mas para indicar tempo, ou seja, desde. Ok. Tudo bem? Ok. Perfeito. Então, agora ao terceiro parágrafo, argumento pessoal. Agora nós utilizamos o que ele deixou como segundo parágrafo, sendo a produção dele. Então, perfeito. Então, ele tem inclusive um segundo parágrafo aqui, estou vendo, onde que, pelo que parece, ele se foca na questão econômica também. Mas a gente pode simplesmente apagar tudo isso daqui, porque já utilizamos o primeiro parágrafo dele como nosso terceiro. Desculpe, o segundo parágrafo dele como nosso terceiro. E depois de utilizarmos o nosso terceiro parágrafo e deixarmos claro a nossa opinião, vamos para a conclusão. Então, aqui agora temos tudo sendo claro. E agora vamos à nossa conclusão. Tudo bem? Então, novamente, pessoal.
Eu estou pegando aquele parágrafo que ele originalmente fez e utilizando como o parágrafo de argumento pessoal. Tudo bem? Sendo então desnecessário revisarmos, porque já fizemos a revisão originalmente, e também escrevemos alguma coisa, porque o parágrafo já estava feito. Então, com este parágrafo que envolve o nosso posicionamento, não é? Agora, vamos ao último parágrafo. Novamente, uma produção Task 2, sugerimos 4 parágrafos. O que fazemos no último parágrafo? A conclusão. Agora, o que é a conclusão? A conclusão nada mais é do que a síntese dos argumentos dados, tanto o argumento a favor quanto o argumento que não é a favor, e em conjunto com isso, mais o quê? Uma posição ou um posicionamento final de impacto. Ou seja, na sua conclusão, você precisa de relembrar o leitor da essência dos 2 argumentos que foram apresentados por você no corpo da sua dissertação. E depois de fazer esse relembrar, você dá o seu posicionamento final. Novamente, dado o fringir dos ovos, dado a análise feita, mesmo com ela feita, este é o meu posicionamento final. E uma observação, esse posicionamento final também é direto. Posicionamento final direto de impacto. Ou seja, você aqui também nesse posicionamento final, ele não tem uma justificativa, ele não tem uma exemplificação, ele é simplesmente o seu posicionamento final dado após fazer a análise que você fez na sua dissertação. E ele, de fato, tem que ser um impacto, ele tem que ser uma sugestão, por exemplo. Ele tem que ser algo forte, algo quase que imperativo sobre o que você acha que deve ser feito na circunstância apresentada pelo tema, após o fringir dos ovos, que foi a sua análise. Tudo bem? Agora, vamos adicionar, inclusive, uma coisa importante. É uma síntese parafraseada. O que isso significa? Você não pode utilizar as suas próprias palavras, novamente as repetindo na conclusão. Da mesma forma que na introdução você não pode copiar do tema, na sua conclusão você não pode copiar do corpo da sua dissertação. Porque isso vai ser uma espécie de plágio de si mesmo. É uma forma barata de ganhar mais palavras na contagem. Você então tem que fazer uma síntese, trazer de novo os pontos que você apresentou no corpo de uma forma sintetizada, mas com suas próprias palavras, novamente utilizando outras palavras das palavras que foram ditas no corpo. Palavras que passam a mesma ideia, têm o mesmo significado, mas são diferentes. E depois o posicionamento final direto de impacto. Então, vamos ver se esse estudante fez essa produção, tendo isso em vista. To sum up, the advantages of knowing how other people live in other countries are inevitable, so stakeholders are supposed to take responsibilities to maximize the result, both social and economic benefits. Quase perfeito. Só este final aqui que está muito estranho, não é? Os stakeholders têm que trazer para si a responsabilidade de maximizar o resultado, tanto social quanto benefícios econômicos. Semanticamente está estranho. A gente entende o que ele quis dizer, mas está errado. Então, o que nós fazemos é, por exemplo, to maximize the social and economical benefits. Agora sim está mais apropriado. Benefits. Então, os stakeholders nós temos expectativas de que os stakeholders tragam para si mais responsabilidade para maximizar os benefícios sociais e econômicos. Então, to maximize the social and economical benefits. Perfeito. Na realidade, não é economic benefits. Não é? Então, definitivamente temos aqui uma coisa. Agora, detalhe, pessoal, eu esqueci uma coisa importante. Aqui no argumento pessoal, mantemos esse to begin with. Mas este to begin with está errado. Isto é uma expressão de começo de ideia. Isso daqui é um argumento pessoal que está bem no meio da produção. Esse to begin with não tem nada a ver com a altura que estamos aqui na produção. Na realidade, nós o que queremos aqui é expressar contraste. Por quê? O segundo parágrafo, escrito por nós, foi um parágrafo que envolve quem discorda da gente.
o terceiro parágrafo, que agora esse parágrafo que nós estamos aqui voltando nossa atenção, é um contraste a esse segundo parágrafo. É agora o nosso argumento pessoal que vai de encontro ao que é dito no segundo. Portanto, a expressão que nós utilizamos aqui no começo não seria algo como to begin with, para começar. Não, já começou. O que você diz é however. Por exemplo, however, entretanto, ou seja, tudo bem, reconhecemos o argumento alheio. Mas, entretanto, people in all parts of the world can easily get familiar with other countries. Então, however, assim então tendo um texto que semanticamente faça sentido e seja bem conectado. Voltando então aqui à conclusão. Esse estudante, ele trouxe a conclusão de forma clara, mas não foi muito descritivo em termos da síntese parafraseada dos argumentos. Então, nós temos que novamente trazer alguns dos elementos que foram destacados por nós no corpo do texto. Então, to sum up, the advantages of knowing how other people live in other countries are inevitable. Então, o que nós podemos falar aqui é, to sum up, besides the risks, or besides the dangers related to health, or the health dangers, besides the health dangers, não é? The educational advantages of knowing how other people. Detalhe, eu adicionei aqui educational, porque no parágrafo onde que nós demos o argumento a favor da globalização, vamos assim por dizer, nós falamos de knowledge. A vantagem é que as pessoas vão ter muito mais conhecimento e serão pessoas melhores por não julgarem. Então, estamos aqui falando que o benefício dessa história toda é relacionado à educação, vamos assim por dizer. Então, eu basicamente adicionei aqui o educational. Então, to sum up, besides the health dangers. Então, para resumindo, não é? Apesar dos perigos relacionados à saúde, as vantagens educacionais, the advantages, não é? The educational advantages of knowing how other people. Então, veja que somente adicionando essas pequenas coisas, eu relembrei o argumento de quem é contra e relembrei o argumento de quem é a favor. E é isso que nós buscamos fazer aqui, utilizando outras palavras. To sum up, besides the health dangers, the educational advantages of knowing how other people live in other countries are inevitable. Então, perfeito. Are inevitable. Antes de falarmos o so, eu acho que seria interessante nós tirarmos esse so e darmos um ponto final para depois termos o nosso posicionamento final direto de impacto. Stakeholders are supposed to take responsibilities to maximize the social and economical benefits, or economic benefits, não é? Ou seja, os stakeholders, então, têm a responsabilidade de maximizar os benefícios sociais e econômicos. Esse é o posicionamento final direto, tudo bem? Então, temos aqui a síntese parafraseada dos argumentos dados e temos aqui o posicionamento final direto, tudo bem? Então, pessoal, com isso, nós finalizamos a correção e a reestruturação dessa produção, tomando como referência o que nós sugerimos para o IELTS Task 2 General Training ou Academic Writing, para o segundo tipo de tema, de dois tipos macro de tema, que nós denominamos de um tema que envolve os dois lados da mesma moeda. Temos, então, que temos que abranger o que é positivo e o que é negativo, o que é bom e o que é ruim, não é? Então, pessoal, alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto? Maiane, Paulo, Luciano, antes de partirmos para a segunda produção e última? Não. Tudo claro? Maiane? Não, tudo claro. Tudo claro? Paulo? Tudo bem. Perfeito, pessoal. Então, com isso dito, agora vamos ao Task 1. Mesmo se você não tem como objetivo fazer o Academic, eu sugiro você seguir isso com atenção, porque a realidade é que quanto mais opções nós tivermos para o nosso processo de imigração, melhor, não é? E se depois aparecer a oportunidade de você participar de algum processo, mas você precisa de comprovar a sua proficiência através do Academic, você sabe o que fazer quando o assunto é o Task 1, Academic Writing, tudo bem? Então, vamos aqui então ao tema. The line graph below
shows the unemployment rates for the USA and Japan between March 2005 and March 2011. Então, este gráfico de linha aqui mostra os níveis de desemprego nos Estados Unidos e no Japão entre março de 2005 e março de 2011. Primeira coisa, então, a nossa produção idealmente precisa estar escrita no passado. Se os dados abrangem tempos passados, por favor, escrevam no passado. Tudo bem? Isso mostra precisão gramatical. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words. Então, o que você vai buscar aqui é resumir as informações através da seleção e do reportar das principais características e faça comparações quando relevante. Essas próprias instruções que vêm junto com o Task 1 são totalmente descritivas da estratégia que nós buscamos seguir. A estratégia que nós buscaremos seguir se chama SSCC. Estamos, então, falando de uma produção de 4 parágrafos, tudo bem? Cada parágrafo é representado por uma dessas letras, SSCC. O S, primeiro S, que é o primeiro parágrafo, é a síntese. O segundo S, que é o segundo parágrafo, é a seleção. Selection. O primeiro C é a comparação. E o último C é a conclusão. Então, cada parágrafo, uma letra. 4 parágrafos por completo. Então, você tem o primeiro sendo uma síntese, o segundo sendo uma seleção, o terceiro sendo uma comparação e o quarto sendo uma conclusão. O que é uma síntese? A síntese é um resumo superficial do que os dados falam. Nada mais, nada menos do que isso. Você, então, aqui não está fazendo uma análise aprofundada logo no começo. O que você quer no primeiro parágrafo é simplesmente mostrar para o examinador que você entende o que é abrangido pelo gráfico ou pelas informações de uma forma geral. O que é seleção? Ok, segundo parágrafo. Após, no primeiro parágrafo, ter demonstrado que você compreende como um todo o que as informações querem te passar, no segundo parágrafo você mostra um nível de interpretação mais granular do que os dados mostram, não é? Você, então, aqui vai selecionar partes que se destacam das informações representadas ali no gráfico e destacá-las. E você vai tirar dos dados e escrevê-las e abrangê-las na sua produção, demonstrando para o examinador que você não somente entende o que o gráfico como um todo fala sobre, mas também o que os dados ao nível individual falam. Então, é mais granularidade na sua análise. Depois de você fazer essa demonstração de interpretação ao nível individual dos dados, no próximo parágrafo, que é o terceiro, você faz uma comparação entre eles. Então aqui, você agora não somente está compreendendo que você entende o que o gráfico como um todo fala, e também o que os seus dados ao nível individual falam sobre, mas também compreende através da comparação como eles se relacionam entre si. Então, você entende ao nível individual, entende ao nível cruzado, entende ao nível de comparação. Então, assim, você mostra uma capacidade interpretativa realmente aprofundada desses dados. E depois você tem o último parágrafo, que é a conclusão. A conclusão é o momento onde que você chega à conclusão óbvia do que foi repassado pelos dados. É sim o óbvio, porque você não tem aqui a necessidade, e é até errado você tentar inferir o porquê que a situação que é mostrada ali nos dados de fato aconteceu. Aqui o seu objetivo é fazer uma análise fria dos dados, não mais do que isso. Por consequência, a sua conclusão tem que ser a conclusão mais óbvia possível. Mas ela é necessária ser adicionada na sua produção, porque você precisa ter uma produção se finalizando, se concluindo de forma apropriada. Mas nada de inferência, nada de especulação, por favor. Nada de especulação que defina o porquê que a situação aconteceu. Não, não. Tudo bem? Então vamos manter as coisas baseando-se nos fatos. Eu vejo que esse estudante aqui basicamente fez 2 parágrafos. Isso pode ser bom ou ruim, vamos ver.
The line graph compares the percentages of unemployed Japanese and Americans from 2005 to 2011. Perfeito. Então vamos quebrar aqui seguindo a lógica do SSCC. Então, o primeiro é síntese. Síntese. E aqui, separando o joio do trigo, separando os parágrafos, separando esse bloco de texto em parágrafos, definitivamente temos então essa primeira parte aqui sendo suficiente. Eu acabei apertando algo aqui que eu não sei o que aconteceu, somente um instante. Ótimo, talvez melhor. Então, temos aqui então, quando a gente quebra esse bloco de texto em partes, a possibilidade de separar já o primeiro parágrafo aqui. Isso está totalmente correto em todos os sentidos. The line graph compares the percentages of unemployed Japanese and Americans from 2005 to 2011. Detalhe, é Japanese mesmo, sem S, não é Japaneses. É Japanese porque a nacionalidade japonesa é um plural irregular. Não tem S no final. Já American é um plural regular e, portanto, tem S no final. Tudo bem? Então, employed Japanese and Americans from 2005 to 2011. Perfeito. Então, aqui, fizemos uma síntese. Compreendemos o que os dados, de uma forma geral, buscam. Tudo bem? Agora, vamos ao segundo parágrafo. Alguém fez alguma pergunta? Posso ver o gráfico novamente? Claro, sem problemas. Este é o gráfico. Então, temos aqui março de 2005 a março de 2011. Você tem the percentage of workforce, não é? Unemployment rates. Você vem aqui o que é esse linha contínua, o desemprego no Japão. Não, minha dúvida era só se era porcentagem mesmo ou números. Okay. Não, é porcentagem, como você pode ver. Percentage of workforce. O que é pontilhado é o americano e o que é linha contínua é Japão. Você percebe, então, que o americano vai descendo ao longo do tempo e o japonês vai aumentando em termos de nível de desemprego. E as porcentagens, aqui neste eixo vertical, as porcentagens, e no eixo horizontal, os anos. Março de 2005, março de 2006, março de 2007. E até março de 2011. Então, fizemos a síntese. Agora, vamos ao segundo parágrafo, que é o quê? Voltando ao SSCC, seleção. É aqui que separamos o joio do trigo. E o nosso objetivo aqui é pegar os dados mais importantes, que mais se destacam da média, e, de fato, fazer o highlight deles, fazer o enfatizar deles. Então, 2 seria a seleção. Então, vamos extrair, vamos selecionar e extrair coisas importantes. Overall, the unemployment rate in the USA was considerably higher than that of Japan in 2005, but after 5 years, the rate became almost the same in both countries. Então, este the aqui é desnecessário, o resto está perfeito. Became almost the same in both countries. Perfeito. Agora, temos esse overall aqui sendo de uma forma geral. Isso não é nada mais nada menos do que algo que pode ser interpretado como uma conclusão. Eu acho que este segundo, então, essa segunda parte que o estudante escreveu, idealmente não vai para cá, mas vai para o final do texto. Não é? Vai para a conclusão. Caso depois da nossa análise chegamos à conclusão que não é também melhor na conclusão, depois a gente o retira. Mas eu vou deixar mais para baixo e continuar com a análise, porque aquilo está mais para conclusão, seguindo a estratégia do SSCC, do que uma seleção. Não é? Então, vamos continuando com aqui a leitura. Now, turning the details, exactly 7% of workforce in USA was unemployed in 2005. Opa, agora estamos começando a ser mais específicos. A solução, desculpe, a seleção. Which was almost twice than the unemployment Japanese workforce. In March 2006, joblessness among the US citizens dropped by 1%, while it increased to over 3.5% in Japan. Following that, the unemployment rate in the USA kept on decreasing with some fluctuations and reached to 5.5% in 2010, whereas in an exactly opposite was the truth in the cases of Japan, não tem nada de Japan, of Japan, where the percentage of jobless people steadily climbed until it reached
to 5.5 in 2010. Interestingly, unemployment rates in the USA and Japan intersected each other by 2010, and with minor rise and fall, both remain almost the same until the end of 2000. Perfeito. O estudante aqui, ele começou com comparação e depois fez um enorme pulo. Desculpa, ele começou com seleção e depois fez um enorme pulo a comparações. Mas eu acho que já dá para a gente instruir e extrair aqui do texto original informação que pode ser utilizada para a seleção. Now, turning to the details, exactly 7% of the workforce in Japan, in the USA, was unemployed in 2005, which was almost thrice. Detalhe, thrice é uma outra forma de dizer triplo, não é? Também temos o twice para dizer o que é duplo, não é? Duas vezes. Então, which was almost thrice than the unemployed Japanese workforce. Então, in March 2006, joblessness among U.S. citizens dropped by 1%, while it increased to over 3.5 in Japan. Perfeito. Eu acho que esta parte aqui também está mais para comparação e podemos começar aqui com esse in March 2006, não é? Que definitivamente é nós destacarmos informações específicas. Vamos então aqui. Só um instante, por favor. Isso daqui é melhor ir para esta parte aqui. Ótimo. Então, exato. Então, agora estamos pegando as diferentes partes e as organizando de uma forma mais fluida. Então, vamos aqui tentar trabalhar em cima dessa parte aqui para fazer ela ser a seleção na nossa análise. In March 2006, joblessness among the U.S. citizens dropped by 1%, while it increased to over 3.5% in Japan. Following that, the unemployment rate in the USA kept on decreasing with some fluctuations and reached to 5.5 in 2010, whereas an exactly opposite was the truth in the case of Japan, where the percentage of jobless people steadily climbed until it reached to 5.5 in 2010. Perfeito. Temos aqui, então, definitivamente uma seleção. Podemos trabalhar um pouquinho mais em cima disso, mas eu primeiro estou querendo organizar esse texto melhor. Então, perfeito. Vamos considerar que essa parte é de seleção. Depois temos a parte de comparação. A parte de comparação é o momento onde que você não agora pega informação específica que se destaca, mas agora pega os diferentes elementos dos dados mostrados e os cruza, os compara. Now, turning to the details, exactly 7% of the workforce in the USA was unemployed in 2005, which was almost thrice than the unemployment Japanese workforce. Interestingly, unemployment rates in the USA and Japan intersected each other by 2010, and with a few minor rise and fall, esse few minor rise and fall, nós definitivamente não temos aqui o plural de rise and fall. Temos o falls, mas não seria o melhor. O que poderíamos simplesmente dizer aqui é with few minor changes, utilizando um plural regular aqui, changes, com algumas menores ou com algumas pequenas mudanças. With a few minor changes, both remain almost the same until the end of 2011, despite a huge gap. Aí nós podemos simplesmente colocar aqui, já que estamos dizendo informação específica que é um detalhe, 4.5% to be more precise, in early 2005. Então, agora que nós organizamos aqui melhor o texto, você percebe que ele agora está fazendo mais sentido, ele está com mais fluidez, mais precisamente. E aqui, por último, temos a conclusão. Não temos aqui muitos erros, diga de passagem, de gramática por parte desse estudante, ele está de parabéns. A questão aqui é mais estrutural neste texto. Então, temos aqui, inclusive, a comparação também estando perfeita. Você percebe
que este parágrafo aqui, ou essas partes que eu organizei para ser o parágrafo de comparação, está muito mais focado no cruzamento de dados, tanto no que diz respeito a o que era diferente entre os dois países, e também o ponto onde que eles se encontram, não é? E isso é deixado bem claro aqui, não é? Interestingly, unemployment rates in the USA and Japan intersected, não é? Houve então uma interseção entre ambos em um determinado momento. Isto é uma comparação, mais precisamente uma comparação de igualdade, mas não deixa de ser uma comparação. Então aqui está bem explícita a comparação. Agora, o que talvez não está tão explícito aqui é a seleção. Então, em March 2006, joblessness among the US citizens dropped by 1%. Então podemos simplesmente dizer aqui, from the data, dos dados, from the data, it can be seen that, pode ser visto que, that in March 2006, joblessness among the US citizens dropped by 1%, while it increased over 3.5% in Japan. Então, nós definitivamente aqui temos a necessidade de ficarmos bastante atentos com relação a essa dinâmica de comparação, por quê? Uma comparação, não comparação, desculpe, seleção, por quê? A seleção, ela se dá quando você tem um elemento do gráfico que foge da média. E no momento em que ele foge da média, ele de fato é algo a ser destacado. Então, ignorando este exemplo, vamos imaginar que temos um gráfico que mostra os níveis de exportação da Inglaterra entre 1995 e 2005. E aí começa em 1995 uma subida gradual, constante das exportações. Mas aí chega em 2008 e você tem uma caída. Desculpa, chega em 1998 e você tem uma caída. Aí depois ela volta novamente ao normal e continua subindo. E aí, depois chega em 2002 e aí você tem um pico. Então, ele estava numa tendência de subida, mas em 2002 houve um pico drástico. Depois desceu de novo e continuou na tendência. Esses pontos que saem da curva, que saem da tendência, é o que nós idealmente buscamos aqui destacar. Ao menos alguns deles, para mostrar este nível de maior compreensão a um nível individual das informações repassadas. Então, essa pessoa aqui, ela acabou fazendo isso sim. Nós temos aqui, from the data, dos dados, it can be seen that in March 2006, joblessness among the US citizens dropped by 1%, while it increased to over 3.5% in Japan. Então, em março de 2006, o desemprego nos Estados Unidos abaixou 1%, enquanto aumentou 3,5% no Japão. Então, veja que aqui no gráfico, março de 2006, o que você tem aqui? A tendência do desemprego no Japão, nos Estados Unidos, em março de 2006 estava de descida. E aí ele aumentou um pouco, não é? Ele aumentou de 6,0 e aumentou para um 6,5, por exemplo. E depois começou a descer de novo. Agora, no Japão, o desemprego, ele estava aqui em março começando a cair, mas depois ele teve esse aumento. Então, quando você tem essa tendência de diminuição ou aumento, e depois o movimento oposto, isto não é um elemento que você pode selecionar e destacar na sua produção. E foi exatamente isso que o estudante fez aqui. Vamos ver os próximos detalhes que ele destacou. Following that, após isso, the unemployment rate in the USA kept on decreasing, with some fluctuations, and reached esse 2 é desnecessário, and reached 5.5% in 2010, whereas an exactly opposite was the truth in the case of Japan, where the percentage of jobless people steadily climbed until it reached to 5.5% in 2010. Então, esse estudante aqui, o que ele fez? Detalhe, você não precisa de pegar todos os pontos que fogem da curva. Você seleciona somente alguns, porque até mesmo se você for ver aqui, você tem inúmeros pontos que fogem da curva. Aqui no meio do ano, entre 2005 e 2006, aconteceu uma fugida da curva, depois desceu,
depois subiu de novo, outra subida da curva, outra modificação da curva, desceu, subiu de novo, outra modificação da curva. Então você tem essas várias modificações. Não é legal você, de fato, destacar cada uma delas, a não ser se você tem poucas mudanças. Agora, se você tem um gráfico aqui de cobra, subindo e descendo várias vezes, você não precisa de mencionar todas. Selecione algumas, para, de fato, demonstrar que você sabe extrair dados individuais do gráfico, interpretá-los e explicá-los. Este é o objetivo do que nós denominamos de uma seleção. Tudo bem? Então, agora aqui na comparação, now, turning to the details, exactly, agora indo aos detalhes. Bom, este indo aos detalhes está um pouco redundante, porque, em teoria, essa palavra detalhes era para ser destacada no segundo parágrafo de seleção, que é o parágrafo onde que onde que o nível mais granular é abrangido. Então, eu vou tirar isso daqui para não ficar muito errado, ou mais precisamente fora do local. Agora, aqui na comparação, o que nós temos? Exactly 7% of the workforce in the USA was unemployed in 2005, which was almost twice than the unemployment Japanese workforce. Então, aqui temos definitivamente comparações mais diretas sendo feitas. E isso é feito isso é demonstrado mais exatamente através de até mesmo mais estruturas de comparação. Por exemplo, than, tries, não é? Essas expressões mostram de forma explícita a comparação sendo feita. E, portanto, elas são para a parte de comparação. Which was almost twice than the unemployment Japanese workforce. Interestingly, unemployment rates in the USA and Japan intersected each other by 2010, and with few minor changes, both remained almost the same until the end of 2011, despite a huge gap, 4.5% to be more precise, in early 2005. Então, pessoal, aqui começamos a ver comparações. E comparações explícitas com estruturas de comparação. Não é? Than, não é? Tries, triplo de, não é? Dentre outros. Então, definitivamente aqui, temos comparações sendo feitas. E mais uma vez, não é comparação entre todos os dados, até porque, novamente, tem muita variação neste gráfico em particular. É comparação entre alguns, para que assim você, na realidade, possa demonstrar esta habilidade de cruzamento de dados. E, por último, temos a conclusão. Muita gente nem ao menos faz a conclusão, mas eu acho que é extremamente importante. Seguindo a lógica original desse estudante, ele nem ao menos fez a conclusão. Eu peguei uma parte inicial do texto dele, mas que poderia ser interpretada como uma conclusão, e coloquei no final. E eu acho que é, de fato, apropriado aqui, porque o nosso objetivo é fazer uma conclusão óbvia. Overall, the unemployment rate in the USA was considerably higher than that of Japan in 2005, but after 5 years, ou melhor, não after 5 years, não é? But after, não 5, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, não, é de fato 5 anos. But after 5 years, the rate became almost the same in both countries. Perfeito. Essa é a conclusão que nós, na realidade, chegamos a analisar este gráfico. Os níveis de desemprego nos Estados Unidos eram consideravelmente maiores do que os níveis de desemprego no Japão em 2005, o primeiro ano da pesquisa. Mas depois dos 5 anos de pesquisa, ambos estavam no mesmo local. Como nós podemos ver aqui. Ambos vêm até chegar no último ano, 2011, onde que eles fazem a interseção um do outro. Então, essa é a conclusão óbvia. Isto é uma conclusão apropriada. Não estamos aqui tentando definir o porquê que isso aconteceu. Não estamos aqui definindo quais foram as causas disso. Simplesmente estamos definindo aqui qual é a conclusão óbvia do que é feito, do que é mostrado mais precisamente pelo gráfico. Terminando assim, portanto, a conclusão e a análise de dados fria, sem inferências que buscamos. Tudo bem? Então, pessoal, eu sinto que se vocês não têm dúvidas ou questões, estamos aqui completamente finalizados. Porque o mais importante aqui, nessa estruturação de uma análise acadêmica, é compreendermos como que as diferentes partes se encaixam. E, mais uma vez,
recapitulando. Primeiro parágrafo, síntese. Um tapa geral para mostrarmos ao examinador que compreendemos o que os dados, de uma forma geral, ao nível macro, falam. Segundo parágrafo, o segundo parágrafo é a seleção. Mostramos para o examinador que conseguimos selecionar alguns dados individuais do texto e dar um zoom nele, não do texto, desculpe, do gráfico, e dar um zoom neles, demonstrando uma interpretação mais granular, ao nível individual. Depois, no terceiro parágrafo, saímos do micro e voltamos para o macro, agora fazendo uma comparação entre dados, mostrando então que conseguimos de fato cruzá-los e ter uma perspectiva e uma interpretação ainda mais aprofundada de como que eles se relacionam entre si. E por último, a conclusão. Mais uma conclusão óbvia. Ou seja, é isto que chegamos à conclusão no final. É o que está sendo visualmente mostrado nos dados e eu compreendi. Nada de inferências sobre motivos, nada de especulações. É simplesmente uma análise fria e direta. Tudo bem? Então, Paulo, Maiane e Luciano, alguma dúvida ou questão? Porque caso vocês não tenham, eu sinto que nós estamos aqui completamente finalizados. Sem dúvidas. Muito bom, obrigado. Perfeito. Maiane? Esse material você enviou? Bom, caso vocês desejam, eu posso, na realidade, enviar para vocês. Agora, isso é mostrado no sistema. Se vocês forem na agenda da semana, no nosso sistema, e clicarem na sexta-feira, você vai ter isso sendo mostrado. Se não me engano, no nosso sistema, hoje, sexta-feira, eu somente gostaria de ver uma coisa aqui. Sexta-feira. A área do estudante. Qual é a atividade que está sendo na sexta-feira? Eu não sei se ela é Task 1 ou Task 2 essa semana. Vamos ver aqui. Somente logar aqui no sistema. É uma carta, eu acho, né? É uma carta. Bom, se você é General Training, é uma carta. Se você é um Academic, vejamos aqui. Sexta-feira. Fazer, na realidade, sexta, Writing. Perfeito. Olha só. A minha conta em particular está configurada para Academic. Então, você tem aqui, de fato, um gráfico a ser feito. E o que nós fazemos aqui? Acaba de ser explicado no sistema. Vocês percebem aqui. Não somente isso, mas vocês têm um modelo de produção a seguir. Tem um áudio explicando aqui o que eu acabei de explicar. Síntese de dados, seleção de informação, comparação de informação e conclusão. Então, essa semana, para você que tem como objetivo realizar o Academic e está configurado no sistema como Academic, definitivamente você tem exatamente isso sendo explicado na atividade de hoje, sexta-feira. Já você que vai fazer o General Training, o que você vai ter aqui é a carta, mas que não foi o foco da aula de hoje. Tudo bem? Então, pessoal, Maiane, eu respondi a sua dúvida, Maiane? Sim, muito obrigada. Então já está aí, mas caso vocês queiram, podem pedir, eu posso enviar para vocês também em PDF essa análise que nós fizemos sem problemas. Tudo bem? Paulo, tudo ok? Tudo ok, Caio. Muito obrigado. Excelente. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo foco de vocês, tudo bem? Caso alguma outra dúvida venha a brotar em sua mente após essa aula, sinta-se à vontade para enviar uma mensagem. Eu estou aqui para esclarecer toda qualquer questão que vocês tenham, tudo bem? Então, tenham todos uma... Desculpe, Luciano. Posso aproveitar a oportunidade para pedir para você alterar o meu Academic, por favor? Perfeito. É completamente possível. Se vocês querem fazer alguma alteração, sem problemas. Eu, inclusive, vou fazer aqui para você agora. Você vai estar vendo, porque aqui eu estou com a conta de administrador. Então, temos aqui o Luciano. Temos dois Lucianos, é o Silvério. Então, aqui configurando aqui para Academic. Academic. Perfeito. Atualizado. Então, agora você vai ver no seu sistema, Luciano, se você dar um refresh na página da sexta-feira, você vai ver o tema Academic para você. Tudo bem? Excelente. Ok, obrigado. Perfeito, pessoal. Apesar que eu já não sei se algum problema, eu já fiz essa carta, já mandei para você, mas... Pode mandar a outra. Se você quiser refazer e fazer agora essa produção de teste quando na Academic, pode enviar para a correção também, que será corrigido. Tudo bem? Tá, obrigado. Excelente. Então, pessoal, tenham todos uma ótima noite. Novamente, qualquer dúvida ou questão, estou aqui à disposição. Tudo bem? Bye, bye. Fiquem com Deus.